Aleluia, graça e paz, povo de Deus. Amém. Glória a Deus, pode se assentar. Aleluia. Amém, queridos. Que alegria estar aqui essa manhã para compartilhar a palavra do Senhor com você, amém. Abre a sua Bíblia lá em Salmo capítulo 24. Salmo 24, do verso 1, quem abriu diga aleluia. Quem não abriu, diga amém. Então abra, corra, Salmo 24, facinho, no meio da Bíblia ali. Aleluia. 4:1 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, e não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. O monte aqui citado pelo salmista, quem subirá ao monte do Senhor é o monte Sião, o monte de Deus. Quem habitará no seu lugar santo? Fazia referência ao tabernáculo ou o santuário onde a arca de Deus estava. E o salmista pergunta: quem é que vai subir o monte do Senhor? Quem é que vai habitar no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos. Primeiro ponto dessa mensagem. Quem subirá para habitar na presença de Deus? Aquele que é limpo de mãos. E na Bíblia, querido, as nossas mãos falam das nossas obras, da nossa conduta, do nosso estilo de vida. Se um estilo de vida de santidade ou um estilo de vida de pecado. Mãos sujas falam de uma vida de pecado, mãos limpas falam de uma vida de santidade. E nessa manhã eu pergunto a você: como estão as suas mãos diante de Deus? Como estão as nossas mãos diante do nosso Senhor? Será que as mãos que nós levantamos em adoração não são as mesmas mãos que estão na internet à procura de coisas pornográficas? Será que as mãos que nós levantamos aqui em louvor e adoração ao Senhor não são as mesmas mãos que estão teclando conversas indevidas com pessoas indevidas nos directs, chats, mensages e PVs da vida? Como estão as nossas mãos diante de Deus? Que obras nós temos apresentado ao Senhor? Apocalipse capítulo 2, verso 2, verso 9, verso 13 e verso 19, e o capítulo 3, verso 1 e acredito que o verso 8, Deus, através de João, Ele está enviando mensagem às 7 igrejas da Ásia. E nesses versículos que eu citei, Deus é enfático, Ele diz: eu conheço as tuas obras. Que obras Deus tem encontrado nas nossas vidas? Que obras Deus tem visto quando Ele olha para nós? Que obras nós apresentamos ao Senhor? Tiago capítulo 4, verso 8, ele diz: achegai-vos, pois, a Deus, e Deus se chegará a vós. E aí ele prossegue e diz assim: limpai as mãos, pecadores. Como estão as nossas mãos diante do nosso Senhor? Salmo 26:6, o salmista diz: eu lavo as minhas mãos na inocência. Um dia um inocente esteve perante Pôncio Pilatos. Pilatos sabia que aquele homem era inocente, só que a multidão queria que matassem ele. Entregue ele para a gente, nós queremos ele crucificado. Pilatos pede um pouco de água, Pilatos lava as mãos e diz: eu não tenho parte nisso. Pilatos se omitiu, e naquilo que cabia a ele, absolveu, protegeu o inocente, ele condenou aquele inocente à morte. E por causa da morte desse inocente, hoje nós podemos falar que nem o salmista: eu lavo as minhas mãos na inocência. Eu lavo as minhas mãos na inocência de Cristo. 1 João capítulo 1, verso 7, ele diz: o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem habitará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e aquele que é puro de coração. Como está o nosso coração diante de Deus? Fazendo o link do primeiro com o segundo ponto, um dia Jesus estava comendo com os seus discípulos, e a Bíblia diz que Jesus, ele comeu sem lavar as mãos, e os fariseus, eles eram uma graça, né? Ele chega: Jesus, por que tu e os teus discípulos não lavam as mãos para comer?
Aí Jesus, olhando para a religiosidade daqueles caras, né, que eles gostavam muito da aparência, Jesus diz: meu amigo, o que contamina o homem não é o que entra, é aquilo que sai, porque é do coração que flui todo tipo de mau pensamento, homicídios, adultérios, cobiças, invejas. Jesus estava dizendo: tu por fora é muito lindinho, mas o teu coração é totalmente contaminado. Eu pergunto a você essa manhã, como é que está o nosso coração diante de Deus? As nossas mãos falam daquilo que está visível a Deus e aos homens, mas e aquilo que está no nosso coração, que passa desapercebido de todo mundo? Será que essa manhã no seu coração você não está com um sentimento de vingança por alguém? Um sentimento de ódio de alguém? Um sentimento de ira por alguém, de ressentimento, que você sabe que deve perdoar e não perdoa? Como é que está o nosso coração diante de Deus? Será que o nosso coração não está que nem o de Caim? Deus olha para ele e diz: Caim, por que tu está cheio de ira? Deus confrontou o coração irado de Caim. Caim não atentou para a palavra de Deus, aquilo que era uma ira se tornou um homicídio. Será que o nosso coração não está cheio de engano, que nem o de Ananias e Safira? Quando Pedro vai confrontar, ele diz: Ananias, por que tu permitiu que Satanás enchesse o teu coração de engano e te induzisse a mentir para o Espírito Santo? Será que o nosso coração não está que nem o de Judas? Quando aquela mulher quebra o vaso de alabastro, Judas se levanta e diz: ei, esse dinheiro aqui ia servir para ajudar os pobres. E é engraçado que João faz a observação. Isso está lá em João capítulo 12. João diz: e Judas disse isso não que ele se preocupasse com os pobres, é porque ele roubava o que caía na bolsa. João mesmo faz a análise do cara, ele sabia que o coração de Judas era dissimulado. Como é que está o nosso coração diante de Deus essa manhã? Salmos 44, verso 21, a palavra diz assim: pois Ele sabe os segredos do coração. Salmo 39, 23 e 24, o salmista diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pela vereda eterna. Como está o nosso coração diante do nosso Senhor? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem habitará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração. E o salmista prossegue: e não entrega sua alma à vaidade. A palavra vaidade no hebraico é havel, que significa vazio, passageiro, aquilo que não tem valor, aquele que não entrega sua alma àquilo que é vazio. Quem subirá ao monte do Senhor? Aquilo que não entrega a sua alma àquilo que é efêmero. Meu irmão, quantos de nós estamos com a alma entregue àquilo que não tem valor eterno? Quantas pessoas dormem, acordam e dormem, só pensam em uma coisa: como é que eu vou fazer para ficar milionário? Como é que eu vou fazer para ficar rico? E aqui, eu não estou falando de quem trabalha, tem empresa, faz negócio, se planeja e quer crescer, amém? Eu não sou nenhum frade franciscano e não fiz voto de pobreza, amém? Eu estou falando de quem só pensa nisso. A alma está entregue pelo desejo de ter cada vez mais. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem habitará no seu santo lugar? Aquele que não entrega sua alma ao que é vazio. Nós estamos na era do engajamento, e tem gente que acorda, dorme e acorda pensando: como é que eu faço para ficar famoso? Como é que eu faço para ser reconhecido? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Nós cantamos isso muito tempo e parece que nós estamos indo na contramão daquilo que cantávamos. E eu não estou falando aqui de quem trabalha com rede social, se planeja e está lutando para crescer, amém? Eu estou falando em quem só pensa em ser famoso. Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que não entrega sua alma à vaidade. Meu irmão, nós estamos às vezes com a nossa alma entregue a um monte de coisa vazia. Eu falava aqui para os jovens, tem gente que a gente diz: ei fulano, saiu uma série nova, já assisti. Saiu um filme novo, já vi também. Já vi. Meu irmão, saiu um filme ontem legal, meu irmão, já assisti. Sensacional. Qual foi o último livro da Bíblia que tu leu todo? A série tem 12 séries, já maratonei tudinho. Qual foi a última vez que tu maratonou os 4 evangelhos?
Qual foi a última vez que tu maratonou o Pentateuco, os livros de Moisés? Nossa alma está entregue a um monte de coisa vazia, meu irmão. Nós conseguimos virar a noite toda jogando. Chama para orar, meia hora o cara está com a cara no chão babando, derrubado pelo sono. Nós conseguimos passar horas com isso aqui na mão. E não passamos minutos com a palavra de Deus. Isso é uma alma entregue à vaidade, aquilo que é vazio. Nós conseguimos fazer um monte de coisas por longas horas, mas para Deus a gente sempre só tem pequenas frações de minutos. Tem algo errado nisso aí. Tem algo errado nisso aí. O Senhor Jesus, Ele diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. A alma que devia estar voltada para Deus em amor, está voltada para um monte de outras coisas, que não tem valor eterno. Como está a nossa alma? Nossa alma está entregue a quê? Ou a quem? Para quem você tem entregado sua alma? Para quem nós temos entregado as nossas almas? E o salmista prossegue: quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade e não jura enganosamente. Aqui nós estamos falando de verdade. Aqui nós estamos falando de falar a verdade. Aquele que não jura enganosamente. Jesus nos ensinou um procedimento, queridos. Mateus 5,37, seja a vossa palavra sim, sim, não, não. Colossenses 3,9, Paulo diz: não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem e dos seus feitos. Salmo 15,1, o salmista ele faz a mesma pergunta do Salmo 24, ele diz assim: quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? No versículo 2 ele responde: aquele que anda sinceramente. Nós somos filhos da verdade, amém? Deus não pode nos achar mentindo, enganando os outros, meu irmão. Nós temos que andar em verdade. Quantas pessoas vivendo uma mentira e vivendo de mentira, de mentiras. Nós precisamos falar a verdade. E aí Davi ele diz: quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos, aquele que é puro de coração, aquele que não entrega sua alma à vaidade, aquele que não jura enganosamente. No verso 6 ele diz assim: esta é a geração daqueles que te buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. E esse é o tema da mensagem dessa manhã: a geração que busca a face do Deus de Jacó. Essas 4 características são as características de uma geração que busca o que, Lauro? Que busca a face do Deus de Jacó. Quando Davi diz, esta é a geração, é porque existe aquela geração. Ele diz, essa geração é a geração que busca, vírgula, que busca a tua face, ó Deus de Jacó. É porque existe uma outra geração que está buscando, vírgula, buscando seus próprios prazeres, buscando a sua satisfação pessoal, buscando as autorrealizações, buscando um monte de outras coisas. Carnaval acabou agora. Onde é que tu estava, meu irmão? Onde é que tu estava, minha irmã? Você estava buscando o que nesse período? Davi diz, essa é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. E queridos, quando eu falo buscar, eu estou falando do sentido pleno da palavra, buscar. Porque muitos de nós nos acostumamos a entregar para Deus uma oração pela manhã cedo, para abençoar o dia, e uma oração no fim da noite, para agradecer pelo dia e abençoar o sono. Muitos de nós nos acostumamos a só orar nos cultos públicos, na célula, na rede, no culto. Muitos de nós só entregamos a Deus migalhas do nosso tempo,
orações espaçadas no tempo, um pouco aqui, um pouco ali. As orações curtas, elas têm o seu valor, mas elas não substituem a busca pela presença de Deus. Davi diz: esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Meu irmão, quem foi Jacó? Porventura não foi Jacó que disse em Gênesis 32:30, eu vi Deus face a face, e a minha alma foi salva. Mas em que contexto Jacó viu a face de Deus? Num contexto de luta. A Bíblia diz que Jacó lutou com um anjo, lutou com um varão. Alguns estudiosos vão dizer que aquele era o anjo do Senhor, e a Bíblia diz que ele luta a noite inteira, e pela manhã, quando a alva vem surgindo, ele diz: me larga que agora eu tenho que ir. Jacó diz: eu não vou te largar, enquanto você não liberar a minha bênção. O anjo lhe fere a coxa e ele diz algo interessante, ele diz: você é Jacó, mas agora você vai se chamar Israel, porque você lutou com Deus e com os homens. O caminho da busca da face de Deus é um caminho de luta. Ele diz: você enfrentou Deus e você enfrentou os homens. O caminho para quem está subindo a montanha em direção à face de Deus é um caminho de peleja. É por isso que nem todo mundo quer buscar a face do Senhor. É por isso que algumas pessoas se conformam em vir para a igreja, cantar umas musiquinhas e ir embora e viver a vida dela. Ele diz: você lutou com Deus, você lutou com os homens e prevaleceu. Muitas vezes o caminho da busca da face de Deus é uma luta contra os homens. Quando eu era garoto, teve uma época que eu estava lendo sobre os avivamentos, os avivalistas, e aí a gente fica louco, né, pastor, lendo os caras mover de Deus, e aí eu comecei a buscar a Deus, e tinha líderes de célula na minha casa, e eles disseram: menino, para com isso, tu vai ficar fanático. Eu fiquei assim, tipo assim, que show da Xuxa é esse? Os crentes aqui de casa estão me censurando? Eu não entendi. Agora que eu estou aquecendo os motores, já estão achando que eu vou ficar fanático? Lembre-se de Davi trazendo a arca de Deus de volta para Israel, dançando e celebrando. Quem estava olhando, Mical, a esposa de Davi: olha esse rei, olha que rei sem noção, olha esse Davi, ele não tem juízo. E Davi celebrando que a presença de Deus estava voltando para Israel. Muitas vezes o caminho da busca da face de Deus é um caminho de enfrentamento com os nossos pares. Às vezes a gente começa a buscar e nós começamos a incomodar quem está perto de nós. Quer ser santo demais. Tá muito empolgadinho. Você, Israel, você lutou com os homens, você lutou com Deus. Muitas vezes, queridos, o caminho da busca da face de Deus é uma violência que a gente tem que fazer aos céus, até que Deus libere aquilo que Ele tem para nós. Jesus chegou para o discípulo e disse: ei, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E os discípulos foram para o cenáculo e oraram. E os discípulos oraram, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto, sexto, no 10º dia o Espírito Santo desceu. Eles tiveram que fazer violência aos céus, meu irmão. E hoje a gente quer orar 2 minutos e receber a plenitude do que Deus tem para nós. Nós somos uma geração muito engraçada. Jacó, você lutou com Deus e com os homens. Às vezes, queridos, nós enfrentamos oposição de principados e potestades. Nós começamos a buscar e o inferno se levanta para nos parar. E às vezes a nossa guerra é com o travesseiro e o cobertor. O caminho da busca da face de Deus, amados, é um caminho de luta. Jacó disse: eu vi Deus face a face, mas ele teve que lutar. E nós temos que estar dispostos a lutar pela face de Deus, pela glória de Deus, pela presença de Deus, até que nós cheguemos a esse lugar, onde Ele se revele para nós, onde Ele se mostre para nós. Ano passado, eu acredito que foi ano passado, Deus Ele vai requerer tempo de nós. Eu ouvi uma palavra do pastor Antônio Cirilo,
Já fica a dica para você, oração em línguas. Uma palavra que ele prega lá na igreja do Mevando, o apóstolo Luiz Hermínio. E já vou dando spoiler da palavra. No final ele diz assim: você quer saber a chave? Você quer saber a chave para ser usado por Deus? Você quer saber a chave para ter uma unção que vai tocar o seu estado, o Brasil e as nações? Aí ele diz assim: 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas na presença de Deus. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas na presença de Deus. Eu já tinha ouvido essa palavra umas outras 3 vezes. Só que dessa vez ficou na cabeça, né? E eu andando de moto ali, aí 1 hora, 2 horas, 3 horas. 1 hora, 2 horas, 3 horas. E aí uma semana depois nós estávamos aqui no culto de domingo. Eu acho que a outra pessoa tinha pregado, a apóstola pega o microfone e ela começa a andar aqui. Esse dia ela estava se movendo diferente, né? Ela fechou os olhos e na época que tinha o tapete aqui, ela começou a andar aqui em cima do tapete. Eu não lembro se ela estava orando em línguas. E eu estava bem ali na pontinha ali, eu tinha ministrado louvor nesse dia. E eu não vou falar ipsiliter da forma como ela falou, mas em suma ela disse assim: você disse que quer o avivamento? Você disse que quer ser um avivalista? Você disse que quer ser usado por mim? E ela andava, ela disse assim: me dê o seu tempo. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Ela disse: venha para a minha presença e fique comigo 1 hora, 2 horas, 3 horas. O caminho para a face de Deus vai requerer de nós tempo para Ele. O Tozer ele diz: Deus não se curvou à nossa era nervosa e apressada. Aquele que quer conhecer a Deus terá que dedicar-lhe muito tempo. E eu me lembro de Moisés, queridos. Moisés ele viu a sarça ardente. Moisés ele viu as pragas do Egito. Moisés ele viu o mar vermelho se abrir. Moisés viu águas amargas se tornarem doces. Moisés viu Deus enviando codornizes para prover a fome do povo. Moisés viu o maná caindo cada manhã. Moisés viu a água brotar da rocha. Moisés viu o topo do Sinai fumegar com a nuvem, o fogo, as trombetas e trovões. Moisés entrou na nuvem, ele viu tudo isso, mas na primeira oportunidade que ele teve, ele disse: Senhor, se eu tenho achado graça diante de Ti, deixa eu ver a Tua face. Senhor, se eu tenho achado favor diante de Ti, me deixa ver a Tua face. Nós precisamos ter sede para ver a face de Deus. Nós precisamos ter um desejo para ver a glória de Deus. Como eu já disse, muitos de nós nos acostumamos a vir para o culto, ouvir uma palavra, cantar umas musiquinhas e ir embora, e viver uma vida comum. Existe mais de Deus para nós. Moisés viu tudo isso e nós que não vimos metade das coisas. Que ele disse: Senhor, eu vi tudo isso, mas tem uma coisa que eu estou querendo ver. Deixa eu ver a Tua face. Deixa eu ver a Tua face. Meu irmão e minha irmã, se no teu coração não existe mais essa fome, que o Espírito Santo te desperte essa manhã. Esse desejo por não se satisfazer com nada, a não ser com a glória de Deus, a não ser com a manifestação do nosso Senhor. Porque muitos de nós nos conformamos. Muitos de nós aceitamos uma realidade vazia da presença. Salmo 27:8. Atente-se para esse texto. O salmista diz: quando tu disseste, buscai a minha face, no meu coração eu disse a ti, tua face, Senhor, eu buscarei. Deus disse: buscai a minha face. O salmista responde: no meu coração eu decidi, a tua face, Senhor, eu buscarei. É uma decisão sua. É uma decisão sua. Buscar a face de Deus é uma ordenança dele próprio. Buscai a minha face.
E o salmista disse: Senhor, a tua face eu buscarei. Se coloque de pé. É bom que o povo vai ter tempo para buscar, né? Aleluia. O desejo do meu coração essa manhã é que essa palavra desperte algo no seu coração. É que essa palavra lhe mova a algo. Deus tem tanto para nós, e tem gente tão contente com tão pouco, que eu fico, não é possível que esse cara aceita ser crente para viver uma vida rasa dessa. Não é possível que esse cara ouça isso, e o coração dele continue da mesma maneira. Tu disseste: Senhor, buscai a minha face. E no meu coração eu disse: a tua face, Senhor, eu buscarei. E eu queria convidar você a começar a escalar a montanha, a começar a adentrar o véu e penetrar o Santo dos Santos.